Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje nos voltamos para o Evangelho segundo Lucas, onde encontramos um diálogo fascinante entre Jesus e os saduceus sobre a ressurreição dos mortos. Nesta passagem, somos convidados a explorar as profundezas da fé e a compreender a natureza eterna da vida em Deus. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, apresentam a Jesus um cenário hipotético envolvendo uma mulher que, após a morte de 7 maridos, não teria filhos na ressurreição. Eles esperam confundir Jesus com uma questão complexa sobre os relacionamentos humanos e a vida após a morte. A resposta de Jesus é sublime em sua simplicidade e rica em significado. Ele começa reafirmando a natureza da ressurreição, mencionando que na vida futura as pessoas não se casarão nem serão dadas em casamento. Ele então aponta para o trecho do Antigo Testamento onde Deus se revela a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jesus enfatiza que Deus é Deus dos vivos, não dos mortos, implicando que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos em sua presença. Essa resposta de Jesus transcende a questão inicial dos saduceus. Ele não apenas defende a realidade da ressurreição, mas também oferece uma visão mais profunda da vida eterna em Deus. A ressurreição não é uma mera continuação da vida terrena, mas uma transformação para uma comunhão mais profunda com o Deus da vida. Ao mencionar que todos vivem para Ele, Jesus destaca a universalidade da ressurreição. Não é uma recompensa para alguns, mas uma realidade para todos que estão em Deus. A vida eterna é uma comunhão plena e eterna com o Criador. Essa passagem nos convida a refletir sobre a nossa própria compreensão da ressurreição e da vida eterna. Muitas vezes, podemos nos prender a imagens limitadas da vida após a morte, mas Jesus nos lembra que é algo além de nossa compreensão terrena. A ressurreição não é apenas uma questão de continuidade, mas de transformação, de entrar em uma dimensão de existência onde somos plenamente vivos em Deus. É um chamado para uma comunhão mais profunda, onde experimentamos a plenitude da vida divina. Que possamos, portanto, nutrir nossa fé na ressurreição, não como uma mera continuação, mas como uma transformação para a vida eterna em Deus.
Que busquemos compreender a profundidade dessa promessa, confiando que em Cristo somos chamados a uma comunhão eterna com o Deus dos vivos. Que o Espírito Santo ilumine nossos corações e nos capacite a viver na esperança da ressurreição, onde encontraremos plenitude de vida em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos ajude a transmitir o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis. Curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado.